Livro em áudio projetado por Cristiane Batista, Grata. As exigências do capitalismo. Deleuze e Guattari. Isto não quer dizer, evidentemente, que o homem capitalista, ou no capitalismo, deseje trabalhar ou que trabalhe segundo o seu desejo. A identidade do desejo e do trabalho é, não um mito, mas sobretudo a utopia ativa por excelência que designa o limite a ser transposto pelo capitalismo na produção desejante. Mas porque a produção desejante, precisamente, está no limite sempre contrariado do capitalismo. Porque o capitalismo, ao mesmo tempo em que descobre a essência subjetiva do desejo e do trabalho, essência comum enquanto atividade de produção em geral, não para de alinhá-la de novo, e logo a seguir, numa máquina repressiva que cinde a essência e mantém separadas as partes, trabalho abstrato de um lado, desejo abstrato de outro, economia política e psicanálise, economia política e economia libidinal. É aí que podemos apreciar toda a extensão da pertença da psicanálise ao capitalismo. Com efeito, como vimos, o capitalismo tem realmente por limite os fluxos descodificados da produção desejante, os quais ele não para de repelir, ligando-os numa axiomática que toma o lugar dos códigos. O capitalismo é inseparável do movimento da desterritorialização, mas ele esconjura este movimento através de reterritorializações factícias e artificiais. Ele se constrói sobre as ruínas das representações, a territorial e a despótica, a mítica e a trágica, porém, ele as restaurant, pondo-as a seu serviço e sob outra forma, a título de imagens do capital. Marx resume tudo isto ao dizer que a essência subjetiva abstrata só é descoberta pelo capitalismo para ser novamente encadeada, alienada. É verdade que não mais como objetividade no elemento exterior e independente, mas no próprio elemento subjetivo da propriedade privada. Outrora, o homem era exterior a si próprio e encontrava-se num estado de alienação real. Agora, esse estado mudou em ato de alienação, de expoliação. Com efeito, é a forma da propriedade privada que condiciona a conjunção dos fluxos descodificados, isto é, sua axiomatização num sistema onde o fluxo dos meios de produção, como propriedade dos capitalistas, é reportado ao fluxo do trabalho dito livre, como propriedade dos trabalhadores, de modo que as restrições estatais sobre a matéria ou o conteúdo da propriedade privada não afetam de modo algum essa forma. É ainda a forma da propriedade privada que constitui o centro das reterritorializações factícias do capitalismo. Finalmente, é ela que produz as imagens que preenchem o campo de imanência do capitalismo, o capitalista, o trabalhador, etc. Em outros termos, o capitalismo implica certamente a derrocada das grandes representações objetivas determinadas, é claro que em proveito da produção como essência interior universal, mas nem por isso ele sai do mundo da representação, operando tão somente uma vasta conversão desse mundo ao dar-lhe a forma nova de uma representação subjetiva infinita. Parece que nos distanciamos das preocupações da psicanálise, entretanto, nunca estivemos tão próximos delas. Com efeito, como vimos anteriormente, é na interioridade do seu movimento que o capitalismo exige e institui não só uma axiomática social, mas uma aplicação dessa axiomática à família privatizada. Nunca a representação asseguraria sua própria conversão sem esta aplicação que a escava, que a fende e a assenta sobre si própria.
Então, o trabalho subjetivo abstrato, tal como é representado na propriedade privada, tem por correlato o desejo subjetivo abstrato, tal como é representado na família privatizada. A psicanálise encarrega-se deste segundo termo, assim como a economia política encarrega-se do primeiro. A psicanálise é a técnica de aplicação, da qual a economia política é a axiomática. Em suma, no movimento próprio do capitalismo, a psicanálise destaca o segundo polo, levando a representação subjetiva infinita a substituir as grandes representações objetivas determinadas. É preciso, com efeito, que o limite dos fluxos descodificados da produção desejante seja por duas vezes esconjurado, por duas vezes deslocado, uma vez pelo estabelecimento de limites imanentes que o capitalismo não para de reproduzir numa escala cada vez mais ampla, e outra vez pelo traçado de um limite interior que assenta essa reprodução social sobre a reprodução familiar restrita. Portanto, a ambiguidade da psicanálise em relação ao mito ou à tragédia explica-se assim: ela os desfaz como representações objetivas e descobre neles as figuras de uma libido subjetiva universal, mas os redescobre e os promove como representações subjetivas que elevam ao infinito os conteúdos míticos e trágicos. Trata o mito e a tragédia, mas os trata como os sonhos e os fantasmas do homem privado, homo família e, com efeito, o sonho e o fantasma estão para o mito e a tragédia como a propriedade privada está para a propriedade comum. O que no mito e na tragédia opera como elemento objetivo é, pois, retomado e exaltado pela psicanálise, mas como dimensão inconsciente da representação subjetiva, o mito como sonho da humanidade. O que opera a título de elemento objetivo e público a terra, o déspota é agora retomado, mas como a expressão de uma reterritorialização subjetiva e privada. Édipo é o déspota deposto, banido, desterritorializado, mas que é reterritorializado no complexo de Édipo concebido como o papai e mamãe eu do homem qualquer de hoje. A psicanálise e o complexo de Édipo reúnem todas as crenças, tudo aquilo em que a humanidade desde sempre acreditou, mas para levá-lo ao estado de uma denegação que conserva a crença sem nela acreditar, é apenas um sonho, mesmo a mais severa piedade, hoje, não pede mais do que isso. Donde a dupla impressão de que a psicanálise se opõe à mitologia não menos que aos mitólogos, mas que, ao mesmo tempo, leva o mito e a tragédia às dimensões do universal subjetivo. Se o próprio Édipo é sem complexo, o complexo de Édipo é sem Édipo, como o narcisismo é sem Narciso. É esta ambivalência que atravessa a psicanálise e que vai além do problema particular do mito e da tragédia. Com uma das mãos, ela desfaz o sistema das representações objetivas, o mito, a tragédia, em proveito da essência subjetiva concebida como produção desejante. Com a outra mão, ela reverte essa produção ao sistema de representações subjetivas, o sonho, o fantasma, de que o mito e a tragédia serão postos como desenvolvimentos ou projeções. Imagens, nada mais do que imagens. Finalmente, o que fica é um teatro íntimo e familiar, o teatro do homem privado, que já não é nem produção desejante nem representação objetiva. O inconsciente como cena. Todo um teatro posto no lugar da produção, e que a desfigura ainda mais do que a tragédia e o mito reduzidos aos seus únicos recursos antigos.